Visualize-se em pé em uma antiga câmara mortuária 4.000 anos após o último suspiro de seu ocupante. Uma máscara mortuária dourada brilha sob a luz de sua tocha, escondendo segredos que chocariam seus criadores. Ao tentar tocar as bandagens de um jovem faraó, uma verdade arrepiante surge em você. Este menino não morreu de doença ou acidente. Ele morreu devido à união incestuosa de seus pais, avós e bisavós. Imagine crescer sabendo que você era uma divindade viva, mas seu corpo constantemente o decepcionava. Cada dia era uma luta contra a doença genética que corria em suas veias. Sua coluna se curvava dolorosamente, seu maxilar não fechava direito e, aos 16 anos, você precisava de uma bengala. Os servos do palácio murmuravam sobre a maldição que assombrava sua linhagem como um espectro. Você pode não compreender a genética, uma ciência ainda a ser descoberta há milênios, mas sabia que algo estava terrivelmente errado em sua família. Por gerações, seus ancestrais, incluindo aqueles que você conhece pessoalmente, mantiveram a crença de que manter sua linhagem vale qualquer sacrifício. Eles percebem suas dificuldades como intervenção divina. Testemunhando mortes de bebês, eles atribuem isso aos costumes enigmáticos de divindades. Eles construíram um inferno e o chamaram de paraíso. E se eu revelasse a você que isso não é ficção? E se eu dissesse que as figuras mais influentes da Terra, os faraós do Antigo Egito, passaram 3.000 anos, intencionalmente, se prejudicando por meio do isolamento genético? Eles consideravam seu sangue divino, acreditando que era sagrado demais para se misturar com plebeus. Em vez disso, estabeleceram um experimento de miséria humana que reverberaria por toda a história. Antes de mergulharmos nessas tumbas douradas para desenterrar a verdade sobre os governantes mais tristes do Egito, compartilhe sua localização nos comentários. Estamos prestes a embarcar em uma jornada por 3.000 anos de angústia juntos, e acho impressionante que pessoas de todo o mundo possam observar essas tragédias antigas simultaneamente. Para compreender como as figuras mais influentes da Terra se tornaram sua própria ruína, precisamos nos aprofundar na história do Antigo Egito. Os faraós não pretendiam se autodestruir, buscavam salvaguardar o sagrado. Acreditavam fervorosamente que seu sangue era divino, concedido pelos próprios deuses, e não deveria ser contaminado por linhagens mortais. Visualize o primeiro faraó escolhendo sua irmã como esposa, encarando as pessoas comuns, agricultores, artesãos, com repulsa à ideia de sua essência divina se misturar ao sangue comum delas. Seus sacerdotes concordaram e seus conselheiros viram benefícios políticos. No entanto, ninguém previu o custo que as gerações futuras suportariam. Naquele momento, o argumento parecia inegavelmente sólido. Os faraós não eram meros monarcas. Eles encarnavam Horus na terra, descendentes do próprio Ra em forma divina. Como um deus poderia se casar com uma mortal? Como a essência divina poderia ser contaminada pela imperfeição humana? A resposta para cada sacerdote e conselheiro no palácio era clara. Divindades deveriam se casar com divindades, irmãos deveriam se casar com irmãs. A linhagem deveria permanecer intocada. O que começou como fé religiosa transformou-se em fixação cultural. Irmãos da realeza egípcia eram criados acreditando que casar-se não era apenas comum, mas vital. Eles eram instruídos de que sua linhagem incorporava o próprio espírito de Ra, e poluí-la com sangue estrangeiro enfureceria os deuses e amaldiçoaria o reino. Geração após geração, eles impuseram essas crenças aos seus próprios descendentes, condenando-os a perdurar por crenças inquestionáveis. Cada união entre irmãos era semelhante à contaminação de um poço. A geração inicial pode ter exibido apenas problemas sutis, um leve desalinhamento da mandíbula, talvez, ou características faciais peculiares. Os sacerdotes interpretariam isso como sinais de favor divino, evidência de que os deuses haviam endossado essa aliança. O acúmulo de danos genéticos foi tão gradual quanto a deposição de lodo no Nilo, formando camada após camada, até que o núcleo da linhagem se tornasse tóxico.
O que começou como preservação pela divindade transformou-se em destruição, mas se desenrolou tão gradualmente que ninguém reconheceu o padrão. Um descendente real nascido com o pé torto era visto como favor divino, um jovem príncipe perecendo aos 20 anos, retornando para servir na vida após a morte. Uma princesa estéril, selecionada para tarefas espirituais mais elevadas. Cada catástrofe genética foi redefinida como intenção divina. Cada sintoma de linhagem incestuosa reinterpretado como prova de endosso celestial. Os egípcios eram intelectualmente talentosos. Construíram pirâmides que perduram até hoje. Formularam matemática que deixa os estudiosos modernos atônitos e inventaram uma das primeiras línguas escritas do mundo. No entanto, eles falharam em perceber a deterioração dentro de sua linhagem real, porque deliberadamente evitaram o escrutínio. Médicos da corte registraram doenças incomuns e mortes prematuras, mas nunca estabeleceram uma conexão com a causalidade óbvia. Abrangendo séculos de sepultamentos reais, eles acumularam evidências suficientes, mas suas convicções religiosas obscureceram sua percepção da verdade gritantemente diante deles. A bomba relógio genética estava tic-taqueando em cada berço palaciano, em cada quarto real e em cada oração pela perpetuação da linhagem divina. O que eles acreditavam para salvaguardar sua divindade acabaria por revelar sua essência humana da maneira mais dolorosa possível. E nenhuma família encarnou essa tragédia mais vividamente do que aquela que abalaria o Egito até seus alicerces. Sob o sol escaldante do deserto do século XIV a.C., uma dinastia emergiu, levando o incesto real à sua maior e mais bem documentada extensão. Esta é a história dessa dinastia, e começa com uma das figuras mais inquietantes da história egípcia. Em um dia escaldante de 1353 a.C., dentro de um palácio com vista para o Nilo, nasceu uma criança que se tornaria um dos faraós mais debatidos da história. Antes de Akenaton se tornar o rei herege que renuncia às divindades do Egito, ele é apenas um menino confinado por um físico que contradiz suas proclamações divinas. Seu crânio se alonga, assumindo uma forma elástica semelhante a um caramelo. Seus quadris se alargam como os de uma mulher. Seu peito desenvolve seios que são discretos apenas para o observador mais perspicaz sob o traje real. O jovem príncipe amadurece em meio a servos que desviam o olhar e cortesãos que falam cautelosamente. Todos reconhecem que Akenaton não é típico de um futuro faraó, mas ninguém ousa dizer a verdade. Seu reflexo em espelhos de bronze polido reflete uma imagem diferente dos reis-deuses retratados nos murais dos templos. Seu andar é desajeitado, sua voz peculiar. Outras crianças, se é que se pode chamá-las de crianças quando são da linhagem do faraó, o observam com uma mistura de medo e piedade. O palácio ecoa com conversas sussurradas e olhares furtivos. Os servos aprendem a ignorar suas características distintivas. Sacerdotes elaboram razões intrincadas para a aparência distinta de seu iminente rei divino em comparação com as estátuas divinas que adornam os templos. Filhos de pais que eram o resultado de gerações de uniões entre irmãos, eles atribuem as deformidades do filho como sinais de um favor divino único. Afinal, os deuses são enigmáticos em seus costumes. Eventualmente, quando ascende como faraó, esse monarca realiza um ato nunca visto antes. Ele ordena aos artistas que representem a família real com veracidade. Isso marca a primeira vez na história egípcia que a arte real exibe crânios alongados, barrigas salientes e proporções peculiares. Os historiadores chamam isso de revolução artística, mas a realidade é mais direta e trágica. O jovem governante está exausto de manter uma farsa. Se seu corpo serve como um templo para os deuses, então os deuses deveriam se parecer exatamente com ele. As obras de arte de seu reinado são arrepiantes. Elas retratam uma família que parece quase extraterrestre. Figuras de cabeças longas, formas femininas em corpos masculinos, descendentes exibindo proporções inquietantes, semelhantes às de seus pais. Observadores modernos comumente veem isso como decisões estilísticas ou interpretações artísticas. No entanto, não são. São registros de danos genéticos tão graves
que nem mesmo a propaganda real conseguiu escondê-los. O faraó herege se casa com Nefertiti e juntos têm 6 filhas. Documentos da corte sugerem filhos que perecem na infância, seus corpos incapazes de suportar a carga genética herdada através de gerações. As filhas que sobrevivem exibem as mesmas feições alongadas, as mesmas proporções anormais. Artistas palacianos as retratam como belezas divinas, mas servos murmuram sobre as princesas que evitam a luz do sol e se debatem com tarefas básicas. Talvez a reforma religiosa deste rei, sua rejeição às antigas divindades do Egito em favor da adoração de uma divindade solitária, derive do desespero genético. Se os deuses antigos condenaram sua linhagem, talvez um novo deus demonstre compaixão. O faraó transfere a capital de Tebas para uma nova cidade, Amarna, desconsiderando costumes milenares. Ele se autoproclama o único decodificador da intenção divina e o único canal entre a divindade Aton e a humanidade. No entanto, mesmo uma nova divindade não consegue reverter séculos de contaminação genética. A mudança para Amarna se transforma em um experimento real de reclusão. A capital recém-construída fica no deserto, distante das tradicionais sedes de poder do Egito. A família real vive em luxuoso isolamento genético, criando arte que registra suas anormalidades físicas, enquanto perpetua a ilusão de ideais divinos. Este faraó revolucionário morre prematuramente, assim como a maioria dos homens de sua linhagem. Sua revolução religiosa perece com ele, descartada por sucessores que anseiam por retornar às práticas convencionais. A nova capital permanece deserta, suas estruturas erodindo sob o sol escaldante. Seu nome é apagado dos monumentos, sua existência condenada pelos próprios sacerdotes, cujos deuses ele havia abandonado. No entanto, a falha genética persiste, legando-a como uma maldição à prole, concedida a um menino destinado à mais infâmia devido ao seu infeliz fardo genealógico. Este filho do monarca herege herda não apenas um trono real, mas um DNA comprometido a tal ponto que cada respiração é uma batalha contra o legado de falhas genéticas herdadas de seus antepassados. Nascido em 1341 a.C., ele já carregava o fardo da aflição de seu pai. Seu nome era Tutancâmon, e ele seria lembrado como o rei mais triste do Egito. Imagine um menino de 9 anos lutando com dificuldades para caminhar enquanto os cortesãos fingem ignorar seus tropeços. O pé esquerdo do jovem faraó é desalinhado, uma condição que a medicina moderna identifica como pé torto, tornando cada passo excruciante. Sua coluna exibe uma curvatura anormal, obrigando-o a posturas agonizantes que tornam sentar-se no trono dourado um teste de estoicismo. Seu peito é deformado, o que lhe causa dificuldade respiratória no clima escaldante do deserto do Egito. Cuidados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por médicos do palácio, mas eles não conseguem consertar o que a genética fraturou. A reviravolta amarga na vida do faraó adolescente é sua adoração como uma divindade viva, contrastada com seu declínio físico diário. Súditos se curvam diante de um adolescente amparado por bengalas no mesmo cômodo. Rituais religiosos, destinados a exibir o poder divino, transformam-se em demonstrações veladas de fragilidade oculta. Sacerdotes recitam louvores à força divina do faraó, enquanto servos arranjam contato, adereços para sustentar seu Deus-rei. Documentos antigos revelam uma história comovente de lutas médicas reais. Por fim, 130 bengalas encontram lugar no túmulo do governante, não como símbolos de domínio divino, mas como ferramentas essenciais para um corpo que luta para se manter de pé. Vários bastões e cajados dourados ornamentados são usados, mas todos compartilham a mesma função: auxiliar um Deus-rei aleijado a sustentar a fachada de invencibilidade divina. A prole divina vive em reclusão suntuosa, desprovida de autêntica camaradagem humana. Outras crianças são mantidas à distância, em parte para protegê-lo e em parte para ocultar sua condição de curiosos. Sua esposa, Ankh-Senamun, também é sua meio-irmã, compartilhando uma condição genética que torna sua união não apenas incestuosa, mas praticamente certa de gerar descendentes deficientes. Seus esforços para conceber
resultam em abortos espontâneos e bebês natimortos, encontrados mumificados ao lado deles, lembretes silenciosos de incompatibilidade genética. O tormento infligido ao trágico príncipe do Egito não pode ser subestimado. Ele amadurece em meio às paredes do templo, adornadas com representações de faraós robustos e impecáveis, seus antepassados, supostamente, mas ele pode se perguntar por que não se parece com eles. Artistas contratados para representá-lo em retratos oficiais enfrentam uma tarefa intransponível. Como retratar uma anomalia genética como divina? Eles superam esse dilema abandonando completamente o realismo, criando, em vez disso, imagens estilizadas que guardam semelhança mínima com o monarca fisicamente debilitado sentado em seu trono. Médicos do palácio documentam diligentemente o estado debilitado do faraó, um registro que cientistas contemporâneos reconhecem como o primeiro estudo abrangente sobre o impacto da endogamia. Eles detalham suas deformidades esqueléticas, deficiências do sistema imunológico e desequilíbrios hormonais. Registram suas doenças frequentes, a lenta recuperação de ferimentos leves e as dificuldades para perder peso, apesar da opulência real. O que eles não conseguem compreender é que estão narrando a consequência inevitável de séculos de isolamento genético. Aos 19 anos, o jovem rei sucumbe a um simples caso de malária, uma condição normalmente superável por indivíduos saudáveis, mas que se mostra letal para um corpo enfraquecido pela degeneração genética. Em seu palácio dourado, mortalmente doente e febril, com o sistema imunológico enfraquecido e incapaz de combater a doença, o jovem faraó pode compreender o que seus médicos não conseguem, que seu tormento não foi um decreto divino, mas sim a consequência previsível de decisões tomadas por antepassados que priorizaram a pureza política em detrimento do bem-estar humano. A vida do jovem faraó termina prematuramente, caindo na obscuridade até Howard Carter descobrir seu túmulo em 1922. O mesmo dano genético que lhe causou sofrimento também lhe conferiu notoriedade. Sua morte prematura garantiu a preservação imperturbável de seu local de sepultamento para os arqueólogos contemporâneos. Em 2010, a análise de DNA finalmente revelou a verdade que os médicos de sua corte registraram, mas nunca conseguiram compreender. Ele era filho de incesto entre irmãos, vítima de práticas reais que viam os humanos como ferramentas de reprodução para fins políticos. Pode-se supor que a morte de Tutancâmon tenha servido de lição ao Egito sobre o custo da reclusão genética. Poder-se-ia antecipar que observar tamanha calamidade genética flagrante decorrente do casamento entre irmãos levaria futuros líderes a reconsiderar sua sensatez. No entanto, o poder frequentemente leva os indivíduos a ignorar fatos desconfortáveis, e o apelo de linhagens não contaminadas provou ser mais convincente do que as evidências que demonstravam seus riscos. A narrativa não cessa com a queda de Tutancâmon. Em vez disso, ela persiste ao longo de séculos, através de dinastias e ao longo da ascensão e queda de civilizações inteiras. Após um período de 1.200 anos, com o declínio da soberania egípcia, invasores estrangeiros contemplariam as mesmas paredes do templo que haviam influenciado os parentes de Akenaton, interpretariam os mesmos textos religiosos que justificavam a endogamia real e decidiriam reencenar um experimento que já havia ceifado inúmeras vidas. Foi precisamente isso que ocorreu quando o Império de Alexandre, o Grande, se fragmentou e seu general Ptolomeu tomou o Egito como seu prêmio. Em 323 a.C., após a morte de Alexandre, seu general ascende ao trono e faz uma escolha desastrosa. Imerso em templos egípcios que retratam faraós divinamente ungidos, casados com suas irmãs, o governante macedônio considera esse costume a chave para manter o poder. Sem saber da iminente repetição do erro genético mais significativo do Egito, ele prossegue. Os líderes estrangeiros não são egípcios, mas gregos da Macedônia, que se consideram superiores àqueles que governam. No entanto, eles também são políticos astutos, cientes de que seus súditos egípcios esperam que seus faraós sigam a tradição divina. Consequentemente, o criador da dinastia estabelece um sistema em que irmãos devem se casar com irmãs,
geração após geração, levando ao caso mais extremo de endogamia real na história da humanidade. Visualize as discussões palacianas que provavelmente ocorreram à medida que cada geração de descendentes reais amadurecia, conhecendo seu destino. Irmãos criados juntos, envolvendo-se em brincadeiras de infância, posteriormente forçados a se casarem na adolescência. O tormento psicológico infligido por essa prática não pode ser superestimado. Não se tratava de casamentos arranjados à distância com a nobreza estrangeira, mas de relacionamentos familiares íntimos transformados em deveres reprodutivos. Por 300 anos, os governantes macedônios dominaram a técnica de isolamento genético. A árvore genealógica se transforma em uma escada com nomes repetitivos. O progenitor se casa com sua irmã e seus descendentes seguem o exemplo, repetindo esse ciclo sem alterações. Ao final da dinastia, a linhagem real havia se tornado tão geneticamente concentrada que os membros da família eram parentes, irmãos, pais e filhos uns dos outros, em um emaranhado incompreensível de relações familiares. Quando a lendária rainha nasceu em 69 a.C., esse experimento já durava 250 anos, com sua linhagem revelando o resultado arrepiante. Ao longo de gerações, os mesmos sobrenomes persistem, com irmãos se casando com irmãs em um ciclo perpétuo. Descendentes reais se casam com outros descendentes reais. Esse padrão ecoa a adaptação dos macedônios aos antigos costumes egípcios. A história da extraordinariamente bela beleza do último faraó do Egito pode muito bem ser uma invenção. Mais de 250 anos de endogamia provavelmente a levaram a herdar características físicas distintivas comuns em sua linhagem, incluindo traços faciais pronunciados, potenciais deformidades no maxilar e anormalidades genéticas que a propaganda real se esforçava para esconder. Sua beleza alegada era mais provavelmente uma exigência política do que uma verdade física. O que diferenciava a última rainha do Egito não era sua aparência, mas sua inteligência, uma das poucas características intocadas pela crise genética que assolava sua linhagem. Ela dominava 9 idiomas, dominava matemática e filosofia e manobrava o perigoso cenário político de uma decadente república romana com uma destreza que teria impressionado líderes robustos. Seu intelecto tornou-se sua remuneração pelas restrições físicas que sua linhagem lhe impôs. As conexões da renomada rainha com Júlio César e Marco Antônio não eram meramente laços políticos, eram cordas de segurança genéticas. Ela buscou urgentemente introduzir sangue novo em sua linhagem contaminada. Seus descendentes, com essas figuras romanas, simbolizavam a esperança de renovação genética, uma possibilidade de quebrar o ciclo de devastação que atormentava sua família há séculos. No entanto, a política romana provou ser mais implacável do que a genética egípcia. Otávio, futuro Augusto, não tolerava pretendentes concorrentes. Os filhos reais de César e Antônio, mais saudáveis e fortes do que qualquer príncipe ou princesa em gerações, foram metodicamente exterminados. Com a sua morte, a perspectiva final de recuperação genética pereceu junto com eles. Quando a última monarca optou pelo suicídio em vez da subjugação romana por volta de 30 a.C., ela não apenas pôs fim à sua existência, como também concluiu um julgamento genético de 250 anos de devastação humana. Sua morte por picada de cobra, se os relatos históricos estiverem corretos, parece quase compassiva em comparação com a contaminação genética gradual que consumiu muitos de seus antepassados. Ela expirou como a última faraó, abrigando em seu corpo o dano genético acumulado de séculos de casamento consanguíneo. A ironia é esmagadora. Os invasores estrangeiros conquistaram o Egito militarmente, mas o Egito os derrotou geneticamente. Eles chegaram como governantes estrangeiros, exercendo sua autoridade sobre uma população subjugada, mas acabaram se aniquilando ao adotar as mesmas práticas que selaram o destino de seus predecessores. O padrão não era exclusivo de dinastias renomadas. Descobertas arqueológicas indicam que a endogamia entre a realeza egípcia não era contínua, mas recorrente. Durante fases prolongadas de intenso isolamento genético, seguidas de renascimento devido a uniões externas que introduziram
novo conteúdo genético e, então, uma reversão gradual à endogamia à medida que as forças políticas se intensificavam, a história do Antigo Egito apresenta um padrão assustador que se repete ao longo de incontáveis séculos. À medida que as dinastias acumulam poder, tendem a considerar sua linhagem um bem inestimável, indigno de se misturar com estrangeiros. A ascendência política gera tribalismo genético, e o tribalismo genético, em última análise, leva à queda dessas dinastias. A prova pode ser encontrada nos numerosos túmulos reais do Egito, onde as consequências da endogamia são evidentes em múmia após múmia. Nas próprias dinastias iniciais do Egito, encontramos vestígios de raros casos de matrimônio entre irmãos entre faraós. Inscrições em túmulos e registros genealógicos sugerem essa prática durante a era da construção das pirâmides, embora não tão consistentemente quanto em períodos posteriores. O projeto para catástrofes futuras era ser erguido tijolo por tijolo, túmulo por túmulo, casamento por casamento. Durante o declínio do Império Antigo, os faraós do Império Médio frequentemente se casavam com princesas estrangeiras, enriquecendo a linhagem real com novo estoque genético. Essa prática quase erradicou os casamentos entre irmãos por vários séculos. Nessa época, restos mumificados de descendentes reais apresentavam menos indícios de comprometimento genético. O Egito floresceu politicamente e sua genética real se recuperou correspondentemente. No entanto, o poder fomentou a arrogância e o sucesso estimulou o nacionalismo genético. Na era do Império Novo, faraós como a linhagem de Akenaton voltaram à consanguinidade severa. O período de Amarna pode representar o exemplo mais pronunciado de casamento entre irmãos fora da dinastia ptolomaica posterior. Provas artísticas dessa época, evidentes em crânios alongados e proporções peculiares, demonstram danos genéticos em tempo real. Após a queda da era de Amarna, as dinastias subsequentes recorreram novamente a casamentos estrangeiros para fins políticos. Durante séculos, os faraós egípcios se casaram com membros da realeza núbia, líbia e do Oriente Próximo. A diversidade genética aumentou e a estabilidade dinástica aumentou. As múmias reais daquela época exibiam estruturas ósseas mais saudáveis, vidas mais longas e menos deformidades visíveis. No entanto, a chegada dos Ptolomeus marcou o clímax da catástrofe genética do Egito, impulsionada por sua fixação na pureza da linhagem. Cada ciclo reiterava a mesma lição: a diversidade fomenta a força, o isolamento gera a ruína. Apesar desse conhecimento, cada nova dinastia parecia destinada a emular os erros de seus predecessores, como se o poder absoluto de governar o Egito desencadeasse um impulso incontrolável em direção à autodestruição genética. Esses erros recorrentes não eram meramente desastres políticos. Eram tragédias humanas que se desenrolavam nos aposentos e berçários reais. Para compreender a verdadeira implicação dessa autodestruição genética, é preciso visualizar suas vidas cotidianas. A genética moderna oferece insights sobre suas aflições, mas a experiência humana persiste como dolorosamente autêntica ao longo dos tempos. Imagine acordar diariamente em um palácio dourado e de mármore, cercado por criados que o aclamam como divino, mas suas costas gritam de agonia assim que seus pés tocam o chão. Seu maxilar lateja com o ato mundano de consumir o café da manhã. Cada respiração é difícil devido a um peito que nunca foi totalmente desenvolvido. Você é reverenciado como uma divindade, mas seu corpo serve como um lembrete constante de sua fragilidade, mais delicado do que o trabalhador mais empobrecido trabalhando além das fronteiras de seu palácio. Como descendentes da realeza, eles cresceram cientes de suas diferenças, mas desconhecem as razões por trás delas. Eles não podiam se misturar com crianças comuns, forjar amizades autênticas ou escapar dos limites dourados de sua linhagem. Seus únicos companheiros eram irmãos, sobrecarregados pela mesma genética, primos que se tornariam cônjuges, parentes que espelhavam suas próprias deformidades como reflexos distorcidos
em espelhos de parque de diversões. Imagine uma infância em um reino onde todos que você ama parecem distorcidos. E você não é exceção, mas ninguém consegue oferecer uma explicação. A agonia de um isolamento divinamente concedido causa sua própria devastação psicológica. Essas crianças residiam em palácios opulentos, mas eram residentes de sua própria linhagem genética. Tinham a melhor culinária à disposição, mas suas mandíbulas deformadas tornavam o consumo agonizante. Possuíam bibliotecas repletas de pergaminhos, mas muitas lutavam com as dificuldades de aprendizado frequentemente associadas à reprodução incestuosa. Deleitavam-se no luxo, mas a riqueza não pode corrigir ossos que crescem tortos, ou corações que se esforçam para fazer o sangue circular por veias danificadas. À medida que esses descendentes reais amadureciam, eles gradualmente discerniam um padrão. Observavam os retratos de seus ancestrais com características semelhantes: os crânios alongados, as mandíbulas salientes, as proporções peculiares que caracterizavam sua linhagem. Perceberam que os bebês reais sucumbiam à morte com mais frequência do que os recém-nascidos dos plebeus. Eles descobriram que sua linhagem divina era, na verdade, um fardo, mas obrigações religiosas e políticas os obrigavam a continuá-la através de seus descendentes. Para as rainhas em particular, cada gravidez representava um risco à vida. A criança sobreviveria ao nascimento? Viveria além do primeiro ano? Suas deformidades poderiam ser ocultadas pela propaganda real? Documentos palacianos sugerem a tensão emocional que isso impunha. Rainhas se retirando da vida pública após múltiplas gestações fracassadas, monarcas evitando cerimônias religiosas, mulheres recorrendo ao álcool e ao ópio em busca de consolo em meio à morte de seus filhos. A genética moderna esclarece o que o mundo antigo não conseguia compreender. Quando irmãos se reproduzem, seus descendentes têm 25% de chance de herdar 2 cópias de qualquer gene recessivo. Em uma população robusta e geneticamente diversa, genes recessivos prejudiciais são escassos e geralmente ofuscados por genes normais de pais sem parentesco. Ao longo de várias gerações, quando parentes se casam, genes nocivos se acumulam e crescem como juros de uma dívida impagável. Essa deterioração genética é evidente em todos os lugares, retratada na arte e preservada em múmias. As anormalidades distintivas da mandíbula em retratos reais egípcios não eram estilos artísticos, eram a dura realidade da genética, impossível de esconder. Crânios longos, características faciais estranhas e deformidades físicas que os artistas representavam como traços divinos eram, na verdade, mutações genéticas que se intensificavam a cada geração sucessiva de casamentos incestuosos. No entanto, o dano oculto ia muito além do que era visível. A arte não conseguia retratar problemas internos, mas os membros da família real tinham sistemas imunológicos comprometidos que tornavam até mesmo doenças leves fatais, desequilíbrios hormonais afetando seu crescimento e desenvolvimento, problemas neurológicos potencialmente influenciando sua personalidade e comportamento. O dano genético permeava cada célula, órgão e sistema em seus corpos. Ao longo de gerações sucessivas, a endogamia exacerbou as vulnerabilidades. Inicialmente, pequenas anormalidades faciais intensificaram-se em graves distorções da mandíbula que prejudicavam a alimentação, e a mortalidade infantil ocasional evoluiu para complicações frequentes na gravidez, deixando as mães reais desoladas. O dano genético acumulado desdobrou-se como uma espiral de devastação, da qual as famílias reais não conseguiram se livrar devido à falta de compreensão de sua origem. Os faraós acreditavam estar defendendo a pureza divina, mas na realidade estavam orquestrando o mais longo e triste experimento genético humano da história. Um experimento que transformou palácios em arenas de sofrimento e transformou reis deificados em vítimas de suas próprias convicções. Essa tragédia prolongada não foi uma calamidade unilinear, mas sim um padrão recorrente ao longo de milênios.
O padrão observado ao longo da história egípcia não é o da endogamia contínua por 3.000 anos, mas sim intervalos de intenso isolamento genético, intercalados com períodos de recuperação, seguidos de repetição. Os faraós do Império Antigo ocasionalmente se casavam com suas irmãs. O período de Amarna, sob Akhenaton, marcou uma fase excepcionalmente extrema. Após séculos de uniões matrimoniais variadas, governantes estrangeiros instigaram o mais intenso caso de endogamia real na história da humanidade. Esse padrão recorrente de decadência genética real é alarmante. Sempre que uma dinastia conquista poder, começa a considerar sua linhagem sagrada demais para se casar com estrangeiros. O sucesso na política fomenta o nacionalismo genético, e o nacionalismo genético leva ao colapso dinástico. A evidência dessa tendência destrutiva é evidente em numerosos túmulos reais, detalhados em múmia após múmia, exibindo os sinais dos efeitos prejudiciais da endogamia. Mesmo nas primeiras dinastias, vestígios de casamentos entre irmãos entre faraós podem ser encontrados. Gravuras em túmulos e árvores genealógicas reais sugerem a prática durante a era da construção de pirâmides, embora não tão sistematicamente quanto em períodos posteriores. A base para futuras calamidades estava sendo construída peça por peça, por meio de enterros e casamentos, um processo que continuou mesmo após a queda do Antigo Império. No subsequente Império Médio, os faraós frequentemente se casavam com princesas estrangeiras, introduzindo novo material genético em sua linhagem real. Por muitos séculos, a prática do casamento entre irmãos tornou-se rara. Os membros da realeza durante esse período exibiram menos sinais de anormalidades genéticas em seus restos mumificados, coincidindo com a prosperidade política do reino. No entanto, o poder levou à arrogância e o sucesso levou ao nacionalismo genético. Na era do Novo Império, os faraós retomaram a consanguinidade extrema. O período de Amarna se destaca como um dos exemplos mais notáveis de casamento entre irmãos fora da dinastia estrangeira posterior. As evidências artísticas dessa época, incluindo crânios alongados e proporções corporais incomuns, ilustram danos genéticos ocorrendo em tempo real. Após a queda de Amarna, dinastias subsequentes recorreram a alianças matrimoniais com a nobreza estrangeira da Núbia, Líbia e Oriente Próximo para fins políticos. Essa prática se estendeu por séculos, aumentando a diversidade genética e a estabilidade dentro das dinastias. Restos mumificados dessa época exibem estruturas ósseas mais saudáveis, maior expectativa de vida e menos anormalidades evidentes. No entanto, quando os invasores macedônios chegaram, eles adotaram uma obsessão por linhagens sanguíneas não adulteradas, marcando a fase final e mais severa dessa catástrofe genética. Cada fase transmitiu a mesma lição. A diversidade reforça a força, enquanto o isolamento fomenta a destruição. No entanto, cada nova dinastia parecia destinada a replicar os erros de suas predecessoras. O fim só ocorreu quando a compreensão científica tornou as repercussões indiscutíveis. A endogamia real cessou gradualmente com o surgimento do conhecimento genético que substituiu a superstição religiosa. A ciência moderna agora revela o que a realeza antiga não conseguiu compreender. Diversidade não é contaminação, mas um escudo. Cada gene nocivo no DNA humano é neutralizado pela variação genética. Quando essa variação desaparece devido à endogamia, o dano genético oculto emerge e se torna letal. Essa percepção científica chegou tarde demais para os faraós, mas sua morte nos proporcionou sabedoria. Junte-se a mim agora enquanto retornamos àquele túmulo dourado onde nossa jornada começou. Contemple mais uma vez a máscara mortuária de Tutancâmon, mas desta vez, olhe além da imagem divina para a tristeza humana subjacente. Isso não era apenas arte. Era um esforço frenético para ocultar a verdade genética de um menino que lutou a cada respiração contra os erros acumulados de seus antepassados. Se esses antigos faraós pudessem se dirigir a nós através dos séculos, o que diriam? Talvez o rei herege nos alertasse sobre o custo do extremismo religioso.
Talvez o menino Faraó nos implorasse para priorizar o bem-estar humano em detrimento da ortodoxia política. A última rainha poderia nos incitar a optar pelo amor em vez da linhagem, pela diversidade genética em vez do prestígio dinástico. A composição genética das múmias, examinada pela ciência contemporânea, narra uma história mais convincente do que qualquer hieróglifo inscrito. Elas ansiavam por reconhecimento divino, mas transcenderam como as principais educadoras da humanidade sobre a relevância da variação genética. Se suas lutas servem como lições, então seus sofrimentos não foram em vão. A situação do faraó serve como um lembrete de que mesmo o domínio político, a autoridade religiosa e a herança cultural não podem superar os princípios fundamentais da biologia. Acreditando que guardavam algo sagrado, eles o destruíram involuntariamente. Sua herança genética se transformou em sua aflição genética. Esses monarcas, fixados em manter a linhagem pura, tornaram-se os defensores mais persuasivos da diversidade genética da história. Analisando suas múmias, os cientistas transmitiram mais sobre genética do que qualquer livro didático. Sua dor gerou nossa compreensão, suas lutas, nossa sabedoria. À medida que deixamos seus túmulos e reentramos no mundo contemporâneo, suas narrativas nos acompanham. Lembramo-nos deles não como monarcas divinos, mas como indivíduos comuns que mereciam mais do que uma combinação de genética e normas sociais lhes ditava. Suas vozes, agora silenciadas pela morte e pelo tempo, continuam a ressoar com uma mensagem direta: priorizar a humanidade em vez do dogma, priorizar a saúde em vez da tradição e escolher o amor em vez do poder. Lembrem-se de nós, sugerem gentilmente de seus túmulos ornamentados, aprendam com nossos erros para que outros possam evitar o destino do qual jamais poderíamos escapar.